Olá, bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast da G Group Holding, onde a cada episódio abordamos diferentes perspectivas e desafios do mundo do trabalho. Hoje iremos conhecer o percurso da Assunção Loureiro e os desafios que encontrou no seu percurso profissional. Fique connosco para esta conversa. Hoje temos connosco a Assunção Loureiro. E como é que a podemos descrever? A Assunção já trabalhou em marketing e vendas na Fox Internacional, chegou mais tarde a Country Manager, foi também cofundadora da BTI, a maior plataforma de inovação e empreendedorismo em Portugal. Também já trabalhou no Oceanário de Lisboa e atualmente é Managing Director da See the Future, uma plataforma que se dedica a apoiar projetos de conservação por todo o mundo. É realmente um percurso profissional impressionante, Assunção. Muito obrigada pela tua disponibilidade e por teres aceitado este convite. Queria começar por perguntar, és formada em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica, já lá vão uns aninhos. Qual é que foi o rumo profissional que querias seguir quando optaste por esta área? Antes de mais, obrigada pelo convite. Acho que é um percurso rico, não sei se é muito impressionante, mas de qualquer maneira. Tirei Comunicação, não foi para fugir às ciências nem à matemática, como toda a gente. Sempre fui apaixonada pela comunicação, pelo marketing, pelas marcas, sempre foram aquelas disciplinas que eu gostei mais. E efetivamente, rapidamente, quando entrei no curso, percebi que jornalismo não era de certeza uma coisa que eu quisesse fazer e que realmente as marcas e o mundo corporativo e do marketing era onde eu gostava mais de trabalhar. Acho que se hoje em dia algum dos meus filhos me pedisse para ir para a comunicação, eu ia tentar demovê-los ao máximo, porque acho que é um bocadinho, não é perda de tempo, dá-te uma maneira de pensar engraçada. Ajuda-te a tocar vários assuntos de uma maneira, mas não te prepara muito para coisa nenhuma. Estás a ver? É assim muito generalista. E eu acho que isso acabou por também pautar depois o meu percurso. Contudo, que enverdaste pelo marketing, começaste a trabalhar na Fox em 2005, Exatamente. onde tiveste um percurso ascendente de cerca de uma década, não é? Até chegares a Country Manager. Como é que foi essa experiência de trabalho na Fox? Olha, eu conheci a equipa da Fox, eu trabalhava numa agência de comunicação. E comecei a trabalhar o Disney Channel, comecei a trabalhar a MTV e de alguma maneira, com a minha equipa, começámos a especializar-nos em televisão, em canais de televisão, na altura canais de televisão paga. E trabalhávamos também nos Mundo Editores, que tinha a National Geographic Magazine. E entretanto eles fecharam um grande acordo para lançar o Fox e Fox Life com a nós, na altura, com a TV Cabo, e desafiaram-me para ficar à frente do projeto. Primeira vez que me desafiaram, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu não sei fazer isto. Eu não sei, eu sou de comunicação, eu não sei fazer vendas e marketing. E depois pensei, olha, se eles acreditam e se eles acham que eu sou capaz, não sei o que vou duvidar e, portanto, bora lá e vamos fazer. E comecei literalmente com um computador em casa. Isto, obviamente, passaram 20 anos e passou-se a pandemia, não é? E, portanto, eu acho que depois da pandemia a pessoa dizer que está com um computador em casa já não assusta ninguém, nem é uma coisa excepcional. Na altura foi. Na altura... Estar em casa, eu lembro dos meus pais dizerem, mas eles nem sequer te dão um escritório, mas eu juro que eu acho que eles não estão a sério, olha que isto é mesmo... E na altura, foi assim um arranque um bocadinho, eu tinha 27 anos e na altura, 26 ou 27 anos, e pensei, não sei se tenho sequer disciplina para conseguir estar sozinha em casa. Achei, vou ficar a ver televisão, vou-me distrair com mil coisas. Claro. E a verdade é que não, a verdade é que correu bem e aquilo começou a crescer, foram 10 anos incríveis, foram espetaculares. Eu comecei sozinha, depois havia um outro português, que era o Gonçalo Moura, que estava em Madrid, que acabou por ser o meu diretor de programação e o meu braço direito em muitas das decisões que acabámos a tomar. E a verdade é que foi um percurso onde sempre fui crescendo. Todos os anos havia desafios novos. Há um canal novo para lançar, ou depois chegámos responsáveis pelos palopes também. Okay. E, portanto, foi sempre assim super diverso e desafiante, exatamente. A seguir à Fox, em 2018, foste cofundador da BTI, aí sim uma plataforma de inovação. Qual é que foi a motivação que tiveste na criação desta... A minha saída da Fox foi tudo menos fácil. Foram 10 anos espetaculares, como eu estava a dizer, e na altura, no início a Fox era um bocadinho startup, ou seja, a Fox International Channels na altura começou a nascer em todos os mercados da Europa, ou seja, eles arranjavam uma pessoa que ficasse à frente e agora, olha, do your thing, estás a ver? Tipo, vai lançar os canais, faz o que conseguires. E cá correu muito bem, e na altura depois houve a separação da NOS com o Mel, sim. Na altura, e portanto nós começámos logo a ter dois grandes players, portanto do ponto de vista operacional e da aprendizagem e do negócio foi muito giro. E a saída foi quando já nós todos, a nível internacional, começámos já a ser muito importantes, já dávamos muito dinheiro. E eu acho que as empresas, quando começam a dar muito dinheiro, depois começa a ser tudo é tudo bottom line, o que interessa são os resultados. E na altura começaram a aparecer decisões tomadas mais a nível internacional que os países tinham que acatar, que era uma coisa que não acontecia no início.
No início, cada country Era mais manager autónomo, era mais autónomo. completamente autónomo. Tomavas as decisões, eu ia aos mercados comprar as séries a Los Angeles e a Cannes com a minha equipa de programação e íamos e escolhíamos exatamente o que nós queríamos lançar no canal Fox Life, no Fox Crime, e o que a gente sabia que funcionava em Portugal. Claro. E de repente começas a fechar deals globais em que, olha, agora vamos ter que estrear isto no dia tal, às tantas horas, em todos os Fox Life do mundo. E tu sabes que não funciona. E na altura nós estávamos todos indexados à performance, às audiências. Claro. E portanto tu sabes que não funciona, obrigam-te a lançar, mas depois começam-te a exigir melhorias, começam a tomar decisões que não fazem sentido. E eu vou falar, não sei se um bocadinho com lives de mina mimada, mas achei que não queria, tentei lutar contra aquilo durante algum tempo e depois achei que já não fazia sentido. Ao mesmo tempo estava a fazer 10 anos e achei que estávamos já era uma operação super rentável, que estava a dar muito dinheiro, as pessoas tinham crescido imenso e era uma operação que também já ficava bem sozinha, ou seja, quando tu querias uma coisa, não é? Tens sempre aquela, um bocadinho umbilical, não é? E na altura aquilo que nós tentámos fazer, aquilo que eu tentei fazer foi sair de uma maneira assegurando que tudo funcionava e que a equipa continuaria a trabalhar. A BTI aparece, eu tive ali um interregno, entretanto, onde tive gêmeos, e na altura estava a fazer consultoria, ou seja, a televisão, eu adorei aquilo que fiz na Fox, de facto o mercado em termos mais conjunturais mudou imenso na altura, começou a aparecer Netflix, começaram a aparecer as plataformas diretas para o consumidor, portanto houve ali alguns reajustes que também não eram fáceis, não é? E na altura eu estava a fazer consultoria internacional, tive os gêmeos e depois apareceu esta oportunidade de me juntar a estes sócios e entrar nesta coisa do empreendedorismo e das startups, e que eu não fazia ideia o que era. Mas a única mulher. Na altura era a única mulher que estava no board, ou seja, éramos sete co-founders e eu era a única mulher. E tinha o papel de ser CEO pela minha experiência internacional, ou seja, aqui o desafio era eu que já tinha os processos e que já sabia, que já tinha estado a gerir uma multinacional, então que trouxesse um bocadinho essa coisa. E foi espetacular pela abertura que nós todos tínhamos e depois foi um inferno porque nós saímos das reuniões com tudo planificado, tudo organizado e eu tinha 7 sócios que eram geniais, todos super empreendedores, todos brilhantes, que eu adoro ainda hoje em dia, sou capaz de ir jantar fora, mas que são dificílimos de trabalhar. A verdade é essa. E portanto saímos das reuniões com tudo organizado e eles eram capazes de tomar decisão exatamente oposta ao que nós tínhamos acabado de acordar. E, portanto, aquilo a pessoa vai aguentando e vai tanto, com 2 miúdos em casa, sem dormir muito e tal, e, portanto, os teus níveis de tolerância começam ali a ajustar-se. E foi uma altura, foram 2 anos, foi espetacular, nós fechámos uma parceria com uma agência também francesa, que é a R7, que também tinha a ver com a economia circular, portanto, nós estávamos mesmo a tratar dos temas de transições energéticas, a trabalhar temas muito, muito interessantes, a trabalhar com imensas startups e a tentar capacitá-las e fazer um mentoring. E aí nessa altura é muito giro tu perceberes realmente quando sais do mundo corporativo puro e duro, em que o segredo é a alma do negócio, e vais depois para um mundo do empreendedorismo, onde a partilha, a colaboração, o que tu já fizeste mal, partilhas com toda a gente, sem o mínimo pudor, porque vai ajudar alguém a não fazer o mesmo erro que tu, eventualmente, e tudo isso são aprendizagens Consegues muito dar algum giras. exemplo, alguma coisa que, ao conheceres os empreendedores que trabalhaste, o que é que reparaste que era decisivo para alcançar o sucesso? Acho que coisas que são decisivas são coisas que são decisivas em qualquer bom profissional. Eu acho que não há grandes diferenças, mas a verdade é que tens de ter um bocadinho mais quando és empreendedor, porque tu conta é risco. Claro. Tens de ser super resiliente. Eu acho que o foco é uma coisa fundamental, ou seja, a pessoa tem mesmo que saber. E depois tens que ter aquilo, o teu drive. Porquê é que estás a fazer aquilo? Porque é muito fácil a pessoa perder-se, é muito fácil. Há tantos entraves, há tantos obstáculos, há tantas pequenas coisas e muitas vezes a maior parte das startups são pessoas que deixam o conforto, se calhar o conforto com tudo o que têm de menos confortável. De uma vida numa grande empresa, um salário certo, uma vida mais ou menos regrada, etc. Claro. Para porem tudo em jogo. E muitas vezes já com famílias e com filhos. Portanto, eu acho que tens mesmo que ter um grande drive interior, saber exatamente o que é que queres e porque é que estás a fazer aquilo e não perderes o foco. Porque vão acontecer imensas distrações, há sempre imensas coisas que, mal ou bem, te fazem virar um bocadinho para o lado, pensares 2 vezes naquilo que estás a fazer e é importante a pessoa voltar sempre àquele ponto e saber, olha, não, eu fiz isto ou tomei esta decisão com este objetivo, exatamente, para não perder. Eu acho que esses foram as aprendizagens maiores. Exatamente. Voltando a falar que eras a única mulher na administração da BTI, porquê que achas que há tão poucas mulheres sempre nas teus equipas de liderança? Olha, diga-se em abono da BTI, eu era a única mulher, eu fui a primeira, já não sou a única. Ou seja, em Portugal, a Susana agora é CEO, como eu era, e faz uma grande equipa com o Diogo Teixeira.
A operação da BTI Brasil, a CEO é portuguesa, é a Renata Ramalhosa. Ok. Ou seja, eu acho Que foste a primeira, mas que mas entretanto... eu acho que foi Coincidência. quase coincidência. Ou Ok. seja, não acho que a BTI efetivamente não tem esse tipo. A BTI é muito inclusiva, é de facto muito diversa. Nós abraçamos, nós estamos sempre para as pessoas trazerem o seu verdadeiro eu para o trabalho, para não terem que vestir capas, nem terem que estar a desempenhar papéis. E na BTI culturalmente estava muito presente. Okay. E portanto eu acho que foi conjuntural. Não há muitas mulheres que eu acho que depois tenham muita capacidade para este mundo também do E empreendedorismo. disponibilidade também. E disponibilidade, até porque mal ou bem os papéis continuam-se a acumular, tu não deixas de fazer em casa porque estás a fazer no trabalho. Deve ser uma grande disciplina, não é? É muito difícil, é complicado. E portanto eu acho que é mais uma questão de não haver tanta disponibilidade, como continua a haver. Ainda no outro dia estavam a falar num dos fóruns que eu estava a ouvir, e estavam a dizer que mesmo nas áreas de engenharias e de tecnologias continua a haver. Exatamente. E a verdade é que eles dizem, mesmo que nós tenhamos uma questão de cotas e que queiramos contratar, e que tem, sim. não saem as mesmas, ou seja, das formadas de todos os anos, não saem tem havido tantos, trabalho portanto, a nível do 12º ano já para eu tentar nunca ajudar. senti, sinceramente, com toda a franqueza, eu nunca senti uma diferença grande por ser mulher ou por não ser. Acho que nunca fui alvo. Eventualmente fui, não é? Eventualmente se eu estivesse a comparar o meu ordenado montes de vezes com pessoas, com rapazes ou com homens que tivessem a fazer o mesmo trabalho que eu, eventualmente havia os tais 20% que dizem que há de diferença. Nunca comparei, nunca senti isso, sempre tive a sorte de me cruzar com pessoas que também acreditavam, estás a ver? E que me deram que me deram a mão ou que me deixaram pelo menos fazer as coisas, estás a ver? E portanto nunca senti. A BTI foi só mais um. Tanto que eu acho que agora aquilo é muito equilibrado. A BTI havia imensas mulheres, eu acho que é espetacular trabalhar com mulheres. Eu acho que as mulheres têm ali, sem desprimor nenhum para os homens, mas acho que as mulheres têm de facto uma capacidade de organizar, de trabalhar em várias frentes, ao mesmo tempo, pelo menos não deixar cair, de antecipar alguns cenários. Eu acho que isso faz diferença. Portanto, é ótimo. Eu gosto mesmo de trabalhar com mulheres. Em 2020 foste para o Cenário de Lisboa. Exatamente. Porquê este novo projeto? O que é que te fez aceitar? As mudanças na minha vida têm sido todas assim um bocadinho. Por isso é que eu acho que esta a questão o meu processo, ou aquilo que eu tenho feito, o meu progresso nas várias coisas, tem a ver muito com esta capacidade, se calhar, olha, do tal curso de comunicação e do generalismo, porque eu acho que fiquei uma especialista em ser generalista, ou seja, eu consigo montar as coisas de raiz. Eu acho que eu tenho algumas características que ajudam a que seja assim. O ser criativa, encontrar soluções, o ser resourceful, ou seja, não fazemos ideia como vamos fazer uma coisa, mas arranjar uma maneira, ou lembrar-me de alguém que eu conheci não sei aonde, e que tipicamente ter a sorte dessas pessoas ou estarem disponíveis, ou me sugerirem alguém. Eu depois da BTI foi outra vez uma transição, ou seja, depois de fechar o capítulo da Fox foi muito difícil. Claro. Fechar o capítulo da BTI foram 2 anos espetaculares, mas que não era uma coisa que fosse ser para sempre. Mas não consegui fechar o capítulo do propósito, ou seja, a BTI tinha muito isso. Capacitar as startups, a parte da colaboração inovativa entre as grandes empresas e as startups para procurarem soluções, umas financiarem os outros e procurarem soluções para transições energéticas, para a economia circular, para smart cities, ou seja, há uma série de desafios que nós estávamos ali a trabalhar e a encontrar as peças certas para de facto para terem impacto, estás a ver? E eu fecho o capítulo da BTI, mas não fecho esse capítulo do propósito e daquelas coisas. Eu acho que todos temos uma crise quando estamos a trabalhar há algum tempo, e gostamos muito de pensar que, e eu na altura, a Fox foi muito isso, atenção, eu estava a dar muitos milhões a uma holding, a uma pessoa que eu não admiro minimamente e que eu não acho que como pessoa seja especialmente meritória, e portanto na altura aquilo fez-me assim sentir, tenho capacidade, adoro trabalhar, gosto de fazer coisas, então deixa-me fazer alguma coisa que tenha um propósito e de que eu me orgulho. Claro. E portanto a BTI foi muito isso. E quando saí da BTI estive ali outra vez, o que é que eu quero fazer agora? Com saudades da parte de mídia, da parte da televisão e tudo foi muito giro. Nós fizemos coisas espetaculares, entregámos muito, mas também tirámos muito, estás a ver? Foi uma coisa super equilibrada e foi muito bom. A BTI também. E, portanto, eu queria voltar a fazer propósito e a ter algum impacto. Ou seja, entretanto, tinha filhos pequeninos e eu acho que é aquelas coisas que é mesmo que mexem connosco em determinada altura. Mais ainda quando somos mais crescidos. Ou seja, se tivesse, se calhar, filhos aos 20 anos, não tinha tido esse impacto. Quando é mais tarde, eu acho que acaba por afetar de outra maneira. E voltei a fazer assim uma ronda com pessoas com quem eu tinha trabalhado. Ou seja, combinei-se almoços e pequenos almoços e conversas
com várias pessoas com quem eu não falava há muito tempo, outras com quem tinha falado há pouco tempo, mas para perceber o que é que a vida oportunidade, a que é que eu me poderia dedicar ou o que é que poderia fazer sentido para a próxima fase. E um dos almoços foi com o CEO do Oceanário na altura, que me disse assim, olha, eu não acredito em coincidências, eu não falo contigo há 10 anos, porque nós tínhamos feito o documentário da libertação de uma manta que estava no Oceanário com a National Geographic. Eu disse, eu não falo contigo há 10 anos e acho que tenho um projeto que é a tua cara completamente. E era muito nesta linha do See the Future, ou seja, o Oceanário, como sabes, tem aquela missão da conservação, dos comportamentos mais responsáveis, tem um programa educativo muito forte. E na altura, foi um dos movimentos que houve lá dentro, chegavas à loja e realmente a loja era uma loja com muito plástico, muitas coisas que não faziam sentido, nem faziam justiça àquilo que era a visita e toda a aprendizagem que tu fazias no Oceanário. E, portanto, o João na altura disse, olhem, daqui a 3 anos 95% do que a gente vende aqui é sustentável. E, portanto, agora vamos lá trabalhar. E foi exatamente nessa transição que eu acho que eles começaram a perceber que havia ali uma oportunidade, mas que, sem perceber, há um oceanário, há um equipamento e há uma missão ali, e depois há outras oportunidades. E, portanto, na altura, eles estavam a precisar de alguém que fosse agarrar e ver o que é que podia ser esta oportunidade. Portanto, eu entrei no oceanário um bocadinho com este desafio era Business Development, Sustainability, mas eu também não gostava muito da sustentabilidade, para mim é uma coisa muito vaga. Que é fundamental, mas não sei se é um posto, não é? Nas ordens do diretor de sustentabilidade, portanto, como tinha aí algumas questões, mas foi mais no desenvolvimento do negócio. E pronto, eu falei, entrei e comecei a perceber o que era sustentabilidade, e eu disse na altura, mais uma vez, por isso é que eu acho que a atitude das pessoas também acaba por marcar imenso o percurso. Mais uma vez eu disse, eu não percebo de retalho, eu não percebo de oceano, eu não percebo de sustentabilidade, não é nada de onde eu venho, ou seja, não há nada, portanto não tenho o mínimo pudor em abraçar esse desafio, mas vai ser uma curva de aprendizagem muito íngreme, não é? Vai ser ali, mas pronto, se vocês estão confiantes e acham que sim, não sou eu que vou duvidar mais uma vez. E na altura tive mais 2 ou 3 conversas com outras pessoas e acabei por achar que aquilo era mesmo o que eu queria fazer. Achei que tinha o propósito, começou-se a falar muito das alterações climáticas cada vez mais óbvias, cada vez é menos fácil haver negacionismo ou tu não teres sido de alguma forma impactada pelas consequências destes fenómenos de extreme weather, não é? Como fenómenos de tempo extremo, não sei como é que se traduz, mas estas grandes chuvadas e depois de repente as geadas e um calor, um sol radioso e depois de repente começa a nevar ou começa e portanto achei que era a altura, sendo o oceano o grande aliado nesse combate a essas alterações climáticas, mais até do que as florestas, como muita gente ainda acha, achei que era um desafio. Aliás, e nota-se o reflexo nas lojas do Oceanário, na loja do Oceanário atualmente, por acaso foi recentemente e está mesmo muito diferente do que, era. Os projetos, houve um trabalho super rigoroso da equipa, também depois que estava responsável pela loja do Life, de fazer o assessment do ciclo de vida do produto, ou seja, desde a matéria-prima até ao descarte final, até ao fim de vida do produto, como é que tu consegues ter o menor impacto em todas as fases. E a verdade é que, se houver escala, os produtos não ficam assim tão mais caros, que era uma coisa que eu acho que também há várias crenças, exatamente, que as pessoas vão ter que o que é sustentável dar mais caro. Não necessariamente, à medida que for havendo mais e que for havendo mais consumo, mais procura e maior oferta, os preços acabam por normalizar, não tem que ser mais caro. De facto, se calhar há 10 anos era um bocadinho assim, havia ali uma onda e as marcas também, havia muito greenwashing mais até, agora também há, mas havia uma preocupação maior e a verdade é que os produtos não estão assim tão mais caros, mas têm muito menor impacto do que aquilo que tinham. Não há qualquer plástico, não há qualquer invólucro, não tens as etiquetas estão escritas na roupa, não precisas ter papel, porque aquilo não tem objetivo, objetivamente aquilo não acrescenta nada. Mesmo nós, agora no See the Future, quando mandamos as coisas por casa, as pessoas também não vai com embalagens, vais no envelope, porque tens que pôr a morada e aquilo tem que ir condicionado, mas não vai com papéis, não vai com cartinhas, não vai com... Porque não há necessidade, a verdade é que as pessoas abrem aquilo e vai direto para o lixo. E o lixo a gente sabe onde é que acaba e onde é que acaba tudo e, portanto... Eu ia te perguntar precisamente isso, foi o Oceanário que te levou ao See the Future? Foi. O desafio já era muito pensar o que é que poderia ser um See the Future, ou seja, agora obviamente aquilo foi crescendo em mim, ou seja, eu achava que o desafio era giro, na altura a loja, que era uma loja de aquário, ou seja, com todos os produtos, porque eu acho que a loja
é uma loja de aquário, mas a loja do Oceano sempre teve assim, teve muita pinta, os Sim, produtos são bons, sim, aquilo tem sim. super cuidado, não é... nós vamos a museus e aquários Sim, em todo o sim. lado e as coisas não têm aquele cuidado. E no Oceanário sempre houve essa preocupação. A verdade é que agora, quer dizer, o oceano e aquilo, o espaço que o oceano ocupa na minha vida, nas minhas preocupações, não tem nada a ver. E, portanto, foi claramente o See the Future, quando aparece mesmo como uma solução. Queres-nos falar um bocadinho do See the Future? Quero falar imenso sobre o See the Future, exato. Acho que é das coisas. Olha, acho que eu, na altura, o desafio e a maneira como eu comecei, por não ter conhecimento, precisamente, foi começar a falar dentro do oceanário com pessoas que sabiam e a falar com projetos de conservação ligados ao oceano, que eu também não sabia muito bem. Ou seja, a verdade é que eu pesquisei e depois eu tive a sorte, por estar no oceanário, de me abrir algumas portas e de conseguir conversar com projetos no mundo inteiro. E eu lembro de ter conversas dizendo, olha, quais são os vossos 3 maiores obstáculos? E todos, financiamento, financiamento, financiamento. Portanto, e a conservação tem muito isso, ou seja, a conservação é muito... Eu outro dia estava a falar com um americano que me dizia que a conservação são... Porque eu estava a dizer que faz um bocado de confusão, estás com a mão estendida, se me deres dinheiro eu tenho impacto, se não me deres eu não consigo fazer nada. E isto para mim é muito falível, ou seja, não te dá confiança. E aquilo que nós estamos a tentar fazer no See the Future que é um movimento para ligar pessoas, como nós, a projetos de conservação de impacto comprovado. Ou seja, eu montei uma equipa de biólogos e de cientistas que fazem a curadoria destes projetos. Portanto, há um processo que nós certificamos agora para garantir que os projetos que entram na plataforma têm impacto. Uma das coisas que nós tentámos também dar a volta com este movimento e com esta plataforma é a questão da transparência e da rastreabilidade do dinheiro. Eu acho que um dos grandes obstáculos para as pessoas doarem é perceberem o que é que acontece ao dinheiro. Tu nunca percebes muito bem para onde é que vai o teu dinheiro. Ou seja, tu recebes um e-mail, efetivamente, a dizer ai, obrigada porque compraste 5 refeições para os meninos no Iémen, ou levaste vacinas às crianças. Mas eu fartei-me de ler relatórios e contas e é tudo muito vago, tudo muito opaco e pensei, olha, isto é uma das coisas que eu acho que retrai as pessoas. Há muita gente com capacidade para doar. Contrariamente ao que a gente pode pensar, não são as pessoas mais ricas que se doam mais. Muitas vezes pessoas com muito menos meios são capazes de ser muito mais generosas, mas porque percebem que o dar também é uma coisa muito egoísta, não é? Claro, também faz com que tu fiques melhor contigo próprio. Claro. E a verdade é que o See the Future, eu acho que vem ajudar. Uma das coisas que eu comecei a ver quando comecei a falar disto e comecei a seguir mais nas redes sociais, a seguir mais pessoas ligadas a movimentos mais ativistas, e eu acho que nós em Portugal, por definição, não somos muito ativistas, não é? Somos o ativismo de sofá, como eu chamo. Tipo, eu carrego aqui, eu mudo o mundo, mas deixa-me lá estar, eu não vou mudar grande coisa na minha vida. Mas a verdade é que, ainda assim, as pessoas podem fazer a diferença. Então, bora lá criar uma plataforma que seja mesmo só carregar no botão. Porque há muitas pessoas que veem este impacto das alterações climáticas e sentem-se completamente, sentem que é uma coisa avassaladora, ou seja, é um bocadinho, estamos condenados, tipo, não há nada a fazer. E não há pior do que esse sentimento. O sentimento de que não há nada a fazer gera inação, não é? As pessoas paralisam, tipo, não fazes nada. E eu acho que nós, não sei se pelos nossos filhos, pelas futuras gerações, porque há quem não tenha filhos e tenha esta preocupação também. Claro que sim. As pessoas têm mesmo que tentar fazer alguma coisa, o paralisar e o não fazer nada, ou continuar a consumir, ou a comprar. Olha lá, já viste, comprei isto por 7 euros. Lá, se tu não estás a pagar, alguém está. Ou é o clima, ou é umas criancinhas numa sweatshop qualquer, na Ásia, numa loja que ninguém sabe muito bem. Mas se não estás a pagar, atenção, porque alguém está. A conta está sempre a sair. Ou é o ambiente, ou é algum outro elo na cadeia de valor dos produtos. E, portanto, estou a ficar um bocadinho... fico alarmada com isso, mas quis também trazer e quisemos trazer a solução para as pessoas. Ou seja, as pessoas que quiserem, de facto, fazer alguma coisa. Basta irem, escolhem os projetos. Nós temos projetos espetaculares. Temos projetos de focas-mãos na Turquia. Temos projetos de corais agora na Colômbia que lançámos a semana passada. Projetos de mangais no Haiti. O Haiti é um dos países mais pobres da América Latina, mais pobres do mundo. Está sempre em guerra civil. E eles estavam a destruir os mangais por causa dos fossil fuels, porque precisavam de ter carvão para alimentar as coisas. E então há um senhor que chega lá e que resolve empregar as mulheres da aldeia para fazerem cestos de verde, onde eles fazem crescer as raízes e voltam para replantarem os mangais, os pés de mangal. Portanto, pagam às mulheres para fazer isso em vez de estarem a destruir. E depois levaram para lá abelhas que ajudam a polinizar aquilo e que trazem uma fonte de receita adicional para a comunidade. Ou seja, eles não precisam destruir os mangais, estão a replantar e a reflorescer e têm essas... Porque tu não podes ir a um país ou alguém que está... Eu no outro dia li uma frase que me fez mesmo pensar
que é um ativista e é uma pessoa que está muito envolvida nestes casos, o Oceano, disse assim, se eu tiver com o meu filho a morrer à fome, eu vejo a última raia, a última manta que existe à face da terra, eu mato-a para alimentar o meu filho. Claro. Ou seja, há um ponto em que é sobrevivência. Claro. E tu não podes dizer a uma comunidade que toda a vida foi pescatória e que, olha, agora não podes pescar porque estamos Claro. não sei o quê. Até porque não são eles, possivelmente, com uma pesca super controlada, que estão a dar cabo das grandes... ou que estão a gerar ou a criar os grandes problemas de overfishing, não é? Que existem no mundo. E, portanto, estas soluções, e há projetos espetaculares, e, portanto, as pessoas imaginam, olha, fui a São Tomé e adorei, olha, temos um projeto de tartarugas em São Tomé, bora apoiar o projeto, estás a ver? Portanto, aquilo que nós estamos a tentar é ser uma plataforma global, com projetos, com espécies e geografias diferentes, onde as pessoas podem ir, tu sabes, nós não angariamos dinheiro para os projetos, nós angariamos dinheiro para campanhas específicas, imagina, para pagar os salários dos senhores que estão a patrulhar as praias onde as tartarugas vão pôr os ovos, para garantir que elas não são, ou por animais, ou por furtivos, que vão lá roubar, para matar, sei lá, para fazerem tráfico, ou o que seja. E, portanto, estamos a angariar dinheiro no tatu, agora começa a nesting season, e, portanto, estamos a angariar dinheiro para pagar os salários. As pessoas podem ir, se acham que as tartarugas é... No Shark Camp, por exemplo, na Malásia, é comprar equipamentos, são umas câmaras que tu pões nos barcos dos pescadores para perceberem, quando eles abrem as redes, vês o que é que cai e percebes onde é que há mais bycatch e não sei o quê. Portanto, eles sinalizam essas zonas e depois tentam eles próprios não pescar ali, porque eles sabem, se apanharem os peixes antes da idade adulta, possivelmente eles não procriaram e, portanto, estão a quebrar um ciclo. Ou seja, há histórias espetaculares, muito giras, exatamente. E as pessoas podem sempre, como as campanhas são específicas, tu consegues sempre demonstrar para onde é que foi o dinheiro. Ou seja, se eu estou a angariar para comprar 8 câmaras, quando eu tiver as 8 câmaras é muito fácil dizer, olha, mandem-me uma fotografia, façam um vídeo e eu quero mostrar às pessoas que contribuíram para essas câmaras que as câmaras estão aí. E eu acho que assim tu consegues começar materializar mais, não é? Exatamente, e desconstruir um bocadinho aquela coisa que é tudo overheads, ou custos de estrutura, ou que depois isto é para comunicar. Uma coisa engraçada que a gente faz também, que eu acho que é importante, é os projetos conseguirem ficar com media kit, ou seja, os projetos, como tu imaginas, têm imagens brutais. Entre os telemóveis de hoje em dia, uma GoPro ou o que for, eles estão sempre na rua, não é? Ou no mar. E a verdade é que têm imensos brutos, imensas imagens e não sabem o que fazer com aquilo, porque não têm capacidade, porque também estão sempre subdimensionados em termos de recursos. E uma das coisas que nós fazemos, que é pelo meu passado na National Geographic, conheço alguns realizadores e alguns bons contadores de histórias e fui pedir ajuda também. Olha, ajuda-me, venham cá aqui ajudar a contar a história e tudo. E, portanto, acho que é uma boa solução onde as pessoas podem, de facto, escolher o projeto que querem apoiar, saber exatamente para onde é que vai o seu dinheiro e contribuírem para um oceano mais saudável e mais diverso, assim, um bocadinho. É muito o poder dos muitos, estás a ver? Eu acho que às tantas, nós no outro dia estávamos a falar na equipa e 1 milhão de pessoas a doar €1 por mês é 1 milhão de euros por mês. Ou seja, €1 não custa a ninguém. Nós somos 740 milhões na Europa, que é um continente com tudo o que tem de problemas e com todos os povos que têm problemas muito graves. Onde doar €1 por mês, teres 1 milhão de pessoas a fazer isso é completamente marginal. E, portanto, imagina o impacto de facto que as pessoas podem... Eu não quero que as pessoas deem €1 por mês, obviamente quero que deem muito mais, e se tiverem que dar €1 por mês, deem 12 de uma vez, porque nós somos uma startup e temos aqui recursos limitados, mas de qualquer maneira é espetacular. Eu acho que há maneiras muito incríveis de se conseguir ter impacto hoje em dia. O teu percurso profissional foi muito distinto, não é? Muito diferente. Estiveste aqui em vários setores de atividade. O que é que mais valorizas destes anos de trabalho? Olha, valorizo as pessoas que acreditaram, ou seja, que não duvidaram porque eu não tinha 10 anos de experiência na área ou porque eu não vinha do curso de gestão e não se inibiram de mudar a gestão de uma operação. Em Portugal, portanto, pessoas que realmente... Há uma das coisas que eu aprendi, que eu dizia sempre quando estava a contratar, que é contratares a atitude e depois ensinas os skills, não é? Aquela coisa das competências lá. E é verdade. Sim. Se as pessoas tiverem a atitude certa... Contratas os soft skills e depois dás as completamente. As aprendizagens, a maneira de fazer, tu depois aprendes, não é? Há cursos, há formações. Hoje em dia, então, há tudo online, sim. Há tudo à distância de um clique, literalmente. E, portanto, eu acho que isso foi uma das coisas que eu valorizo muito. A nível interno, eu acho que também tive uma coisa, não sei se é sorte, depois se vai trabalhando, porque eu nem acho que seja ultra corajosa, mas de conseguir dar estes saltos e de vez em quando, acho que também vem de um certo privilégio, ou seja, eu acho que efetivamente quem tem contas para pagar e está completamente atolado e nem sequer consegue pensar, não consegues dizer, olha, optar, tipo, já não consigo mais, quero fazer outra coisa. Portanto, acho que há aqui um bocadinho de privilégio, certamente, mas depois também acho que é um bocadinho essa coragem. Porque realmente houve alturas em que duvidei, pensei assim, não estás boa da cabeça, tipo, agora, tipo, aos 40 anos, o que é que te deu para depois fazer uma coisa que não sabes fazer?
Porque é preciso também teres alguma autoconfiança para ao mesmo Claro. tempo assumir e dizer, olha, eu não sei fazer isto, portanto explica-me, porque aos 40 anos só a gente espera que tu já saibas. Se contratam, estão à espera. Sim. Portanto, teres essa confiança das pessoas que acreditam em ti E tu ti própria. e a tua energia, eu acho que deve ser das coisas que eu acho que são mais importantes. Quais é que são as tuas ambições para o futuro? É lá. Sabes que eu tenho uma coisa, ainda hoje em dia digo, eu não sei o que quero ser quando for grande, eu continuo sem saber. Olha, ao contrário do Rodrigo, que esteve aqui a falar do Lince, que desde os 7 ou 8 anos que queria e sabia que queria salvar o Lince, eu continuo sem saber muito bem o que é que eu quero fazer. Quero fazer bem aquilo que eu faço. Uma coisa que eu gostava muito e tento trabalhar para isso é continuar a inspirar as pessoas com quem eu trabalho e as pessoas com quem eu me cruzo. Especialmente os meus filhos, não é? Porque depois a pessoa tem filhos e eu gosto mesmo de trabalhar, eu gosto muito de fazer coisas, gosto muito de saltar para coisas novas. Tipicamente trabalho nas coisas em que eu acredito, tenho essa sorte, acho eu. É sorte e é trabalho, mas trabalho nas coisas que acredito. E quero que os meus filhos também sintam isto, estás a dizer? Gostava mesmo de os contagiar com esta coisa de tipo, é muito bom trabalhar naquilo que tu gostas e naquilo que te move, porque é a única maneira da pessoa depois dar uns saltos importantes e conseguir fazer as coisas acontecer. Eu acho que se a pessoa não está emocionalmente envolvida nas coisas, é muito difícil teres um grande impacto, estás a ver? Eu não conheço ninguém que vá trabalhar tipo porque sim e que de repente tenha sido brilhante ou tenha tido um rasgo, estás a ver, que virou uma empresa do avesso. Portanto, olha, se houver algum exemplo desse, eu se calhar depois um dia mudo de opinião. Agora. Para terminar, Assunção, o que é que a Assunção de hoje diria de início de carreira? Deixa-me pensar, essa não é fácil, mas por uma coisa, porque não é fácil. Há uma coisa que eu aprendi, que não sabia quando era mais miúda e que fui aprendendo ao longo do tempo e que nos últimos anos tem sido muito clara para mim, que são os trade-offs. Eu não sei como é que a gente está a dizer isto em português, mas eu estou sempre a falar desta coisa. Mas é um equilíbrio de forças sempre. O que tu dás tem que estar equilibrado com o que tu recebes. E tu tens que dar aquilo que tu sentes que tens que dar, mas também tens que saber o que é que te move. Ou seja, se tu queres ter uma carreira super executiva e não sei o quê, tens que estar disposta a abdicar de algum tempo em família ou com amigos ou em viagens, porque necessariamente tu vais ter que te empenhar naquilo. E os trade-offs são coisas, na Fox foi o primeiro confronto que eu tive, em que eu pensei, quero fazer esta carreira e de repente virar aqui a controlar um Excel, se calhar a ter que despedir algumas pessoas, porque agora temos que reduzir worldwide o número de headcounts. Eu pensei, isto não faz sentido nenhum, eu tenho uma operação super saudável, eu não vou dar mais dinheiro por reduzir uma ou duas pessoas que recebem 1000 e poucos euros por mês. Portanto, os trade-offs, eu achei que queria ter tempo para mim, queria poder tomar as minhas decisões em consciência e alinhadas com os meus valores, em vez de se calhar estar a seguir uma carreira que poderia estar, porque os mídias ainda continuam a ser uns dos grandes players, apesar do conjunturalmente terem mudado muito. Portanto, eu acho que os trade-offs, a pessoa estar sempre consciente que tem que fazer trocas e tem que fazer cedências. Não vais ter o grande ornadão e ter uma vida na praia. Há quem tenha, mas eu acho que são as exceções que confirmam a regra, estás a ver? E depois acho que outra coisa que eu diria é, se conhece ou se reconhece que estás num ambiente tóxico, é sair o mais depressa possível. Eu acho que não vale a pena. Ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, empresas com valores que não estão alinhados contigo, eu acho que é ir andando, porque não acredito que se possa mudar. Há coisas que estão muito enraizadas e, portanto, acho que seriam esses os dois grandes conselhos. Os dois grandes conselhos, exatamente. Obrigada, Assunção. Muito obrigada pela obrigada tua disponibilidade. Obrigada, continuem-nos a acompanhar nos nossos próximos episódios, façam like no nosso canal do YouTube e acompanhem-nos nas nossas redes sociais.